Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o Fred Vieira e esse é mais um episódio do Entre Balões e Quadros, o seu clube de leitura da Black Company. Bom, gente, hoje o tema vai ser bem interessante, a gente vai trabalhar um pouco de, talvez, o maior herói de todos os tempos, tem muita gente que debate quem que é, mas assim, se não é o maior, com certeza é um deles. E aqui a gente vai trabalhar uma das versões recentes, né, uma versão alternativa, mas que tem se tornado muito popular. O tema de hoje é Absolute Batman. E aqui pra me ajudar nessa conversa, nesse debate sobre o quadrinho, eu tô com um membro da casa, Brian. E aí, Brian, como é que você tá? Boa noite, pessoal. Tô bem e absolutamente impressionado com essa HQ. Excelente escolha de palavras. Bom, e pra fechar aqui a minha equipe, a minha banca de hoje, a gente temos um convidado de fora que está retornando ao podcast da Black, depois de ter participado do programa do Surfista Prateado Parábola. Fala aí, Graves, seja bem-vindo e bom ter você aqui com a gente novamente. Opa, muito bom voltar aqui também. E animado também, né? Falar desse quadrinho que já soltando spoiler que é muito, muito bom. Tá todo mundo muito interessado em dar continuidade, desenvolver um pouco sobre essa conversa. Bom, gente, primeiro vamos trazer uma contextualização aqui de algumas coisas. Primeiro do Batman, que no geral ele não precisa de muitas apresentações, né? Como disse o James Gunn, é um dos poucos que a origem dele já é tão manjada que nem precisa ser contado nos cinemas de novo. Só vale dar aqui destaque que ele foi criado por Bill Finger e Bob Kane em 1939. E nessa coisa do Batman ser tão conhecido, as histórias serem tão populares, foi surgindo a necessidade de ter algumas variações de histórias que possam mudar um pouco, tanto que a gente tem, tipo, o Batman do futuro, o próprio Batman do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que tentam pegar outras abordagens. E agora, mais recente, é o Batman do Universo Absolute, que ele tenta dar uma reimaginada sem o Bruce Wayne com os principais fatores que o ajudam, que é a questão da sua fonte infinita de dinheiro e todos os recursos que muitas vezes a gente vê que é presente no roteiro, sabe? Batman contra o vilão X, mas o Batman tem o preparo e ele resolve. Aqui a gente vai ver uma situação um pouco diferente e, se por um lado não tem tanta essa demanda de equipamentos, a gente vê um quadrinho muito mais brutal. Bom, e agora, dando devidas contextualizadas sobre o Batman, a gente vai falar rapidamente sobre o Universo Absolute, e eu digo rapidamente porque se for explicar os meandros da história, a gente gasta um programa inteiro só pra falar disso. Mas basicamente, o Universo Absolute surgiu na HQ DC All Special One, quando o Darkseid é revelado ser uma constante de todo o universo. E aí ele tá numa busca por basicamente mais poder, ele se funde a um personagem chamado Spectro, e nisso ele entra num conflito. O Spectro ali numa situação de urgência, ele teletransporta o Darkseid e ele, né, que tava envolvido ali junto com o vilão, ele se transporta pra sede da Liga da Justiça, começa uma luta e aí o Darkseid é morto. Só que no que ele é morto, como ele tem essa questão de ser uma constante do universo, tem basicamente uma alteração no tempo. E aí, por exemplo, o futuro que ele já estava alinhado para seguir um caminho X, de repente isso muda e surge esse novo universo. E até o momento a gente tem os quadrinhos do Absolute Super-Homem, o Absolute Batman, obviamente, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Caçador de Marte. E, gente, eu já queria, antes até mesmo de apresentar os autores, aqui um pouco do trabalho deles, eu já queria abrir pra vocês. Se vocês já leram outras obras do Universo Absolute, e caso vocês não tenham lido, tem alguma que vocês têm curiosidade, assim, além do Batman, alguma que chama a atenção de vocês? Então, eu tentei dar uma lida no primeiro capítulo de tudo. Eu só não li o Superman e a Mulher Maravilha, mas eu li o Flash e o Lanterna Verde, que me interessaram um pouco, assim, mas nada absurdo. Mas o Caçador de Marte, assim, me conquistou demais, assim. Em algumas partes eu até fico meio em dúvida. Putz, qual eu colocaria como melhor, assim? Esse é o Batman. Porque eu acho o trabalho, não só na história, mas da arte, assim, como ele representa todos os pensamentos do Caçador de Marte, muito inteligente, bem fora do comum. E você, Brian, tem algum aí que tá mais de olho, além do Batman?
De olho Star lenda, não. Eu não peguei nenhum além do Batman pra ler, mas tô de olho no Superman brasileiro, né? Dizem, né, que o Absolute iria ser brasileiro. Não sei se eles seguiram com isso. E na Mulher Maravilha. Eu sou meio apegado à Santa Trindade, sabe? Os clássicos, né? Eu fico meio ali de olho neles. Apesar que eu não sou lá muito... Até falou disso da outra vez, né? Eu não sou lá muito do escoteirismo, mas assim... Tem um fator nele que me pega que eu gostaria de acompanhar pra ver. Mas por enquanto não, eu vou deixar pra ler mais pra frente. Eu acho que a questão do Super-Homem, o que mais chamou a atenção, tipo, óbvio, tem a questão dele tá no Brasil, tá em Minas Gerais, mas, assim, vendo muito de fora, o que mais me chamou a atenção é que falaram que o Krypton tá num esquema que tem todo um sistema de castas, assim. Eu acho que é o que deve ser mais interessante, se abordar um pouco do passado do planeta. E, olha, eu tô bem dividido nessa, porque, como o Graves falou, eu também tenho muita curiosidade do Caçador de Marte, porque, assim, todas as pessoas que eu tive um mínimo de contato falaram que a primeira história é absurda. Tipo assim, ela ainda tem poucos capítulos, né? Então a gente não sabe se essa qualidade vai se manter no futuro. Mas, assim, o primeiro todo mundo tem elogiado muito, e acho que de todas aqui, tipo, todos têm artes muito bonitas, né? O próprio Batman, a gente vai comentar disso daqui a pouco, mas a do Caçador de Marte, ela é muito característica, assim, é uma coisa que você vê claramente tem uma pegada um pouco mais artística mesmo. E da questão da história, acho que o da Mulher Maravilha também eu tô indo um pouco nessa onda, assim, de ver o que as pessoas estão comentando, porque o que eu vi até agora é que o Flash e o Lanterna Verde são os mais oks, o Super-Homem é bom, mas ainda não tá no nível, e o top 3 ali seria o Caçador de Marte, que é esse primeiro volume, o Batman e a Mulher Maravilha. Então, por isso, o Mulher Maravilha é o que eu tô mais cogitando, assim, claro, depois do Caçador de Marte, né? Bom, gente, mas voltando aqui para o Batman, especificamente, que é o tema que a gente vai abordar hoje, ele é escrito pelo Scott Snyder, que é basicamente responsável por alguns trabalhos como Witches, de 2017, que é uma HQ bem conhecida do mundo do terror, e ele já escreveu algumas histórias do Batman anteriormente, inclusive ele é uma figura bem conhecida ali da DC, ali do período dos Novos 52, e tem algumas histórias recém-clássicas do Batman, como A Corte das Corujas. O ilustrador Nick Dragotta, que é o ilustrador do East of West, e o colorista é nada mais nada menos que o brasileiro Frank Martin. Bom, gente, e agora trazendo um pouco os elementos da história, basicamente aqui provavelmente vocês já devem ter visto no título, mas só para reforçar, a gente tá abordando aqui dos capítulos 1 ao 11, que pega um pouco da jornada dele enfrentando o Máscara Negra e a Gangue Animal, um pouco ali do Senhor Frio, que é um capítulo mais curtinho, e um pouco do Bane, e basicamente é isso. A gente tem primeiro uma visão do Alfred, que daqui a pouco eu já quero saber a opinião de vocês, porque eu pessoalmente achei uma visão muito interessante. O Alfred voltando pra Gotham e já sendo apresentado o que é essa Gangue Animal, que é basicamente um grupo de criminosos novos, que eles fazem todo tipo de barbaridade, e o Alfred nessa história ele não é o simples mordomo do Bruce Wayne, né? Que ele é um mercenário e ele tem o objetivo de basicamente coletar dados sobre o que é essa Gangue Animal, mas tem um comando que basicamente fala, mas tem um segundo jogador que também tá de olho neles, e aí conforme esse jogador aparecer, você tem permissão pra intervir. E esse segundo jogador nada mais, nada menos que é o Batman. E assim, o que vocês acharam do começo da história? Eu tenho que dizer que, nossa, o quadrinho já conseguiu me vender logo no primeiro capítulo. Eu achei toda essa dinâmica muito interessante. O próprio Alfred, eu vou entrar em mais detalhes de uma coisa que eu fiquei pouco decepcionado depois, mas assim, nesse começo eu achei que, pra uma ideia de universo novo, justamente pegar essa coisa de histórias que não são exploradas, eu achei que ele apresentou muita coisa que representa a síntese do que são os personagens, mas ao mesmo tempo dinâmicas que a gente nunca ia ver direito, sabe? O Alfred, ele tem esse passado militar, mas a gente nunca ia ver uma coisa dele sendo um mercenário em histórias do universo padrão da DC. Vocês, o que vocês acharam, assim, as primeiras impressões? Eu acho que você já representou muito bem o que eu acho
desse universo no geral, assim. Que não só com o Alfred, ele pega a síntese, assim, dos personagens, mas consegue trazer uma dinâmica muito diferente pras coisas. Isso com os vilões, que a gente pode falar mais pra frente, né, melhor, mas de fazer alguns vilões serem amigos do Batman, de você fazer até a mãe do Batman tá viva. Então são algumas pequenas mudanças, assim, algumas maiores que as outras, mas que você consegue manter o que aqueles personagens são, mas trazer uma dinâmica que nem se falou, que a gente nunca veria no universo padrão. E Tem muito espaço pra explorar coisa nova, né? Desculpa, o que você tava falando? Ah, não, mas é isso mesmo. Tem muito espaço pra fazer umas coisas completamente diferentes. E isso do Alfred, eu gostei muito. Até como a gente vai vendo ele ranzinhos assim no começo, mas que ele vai crescendo pra gostar do Batman mesmo. Tem até, eu acho que já é no capítulo 2 ou no 3, algum desses, que ele fala, tipo, uma página depois da outra: nossa, eu acho que eu odeio o Batman. Aí o Batman faz alguma coisa muito da hora e ele fica: nossa, eu acho que eu amo o Batman. Essa parte é muito boa. Eu acho que é ali quando eles têm a primeira aparição do Batmóvel, né, que aí eles estão, tipo, fazendo um escândalo pela cidade e falam: nossa, tipo, minha missão era estar aqui discreto, só pegar informação, e agora eu sou o holofote da cidade. Que assim, gente, caso vocês não tenham lido a história, o Batmóvel daqui não é simplesmente um carro, não dá nem pra falar que é um tanque de guerra igual aquela referência que tem no Batman do Nolan ou o Batman do Arkham Knight. Não, assim, ele é um caminhão de obra que por acaso se transforma no carro. Então, assim, a gente tendo essa percepção pela primeira vez junto com o Alfred, assim, foi uma sacada de... Assim, a história é bem pesada, tem aqueles momentos bem dark, mas, assim, esse lado cômico também eu achei simplesmente fantástico. Mas e você, Brian, o que você achou, assim, da abertura do quadrinho? Falando sobre o capítulo 1, eu pensei assim: nossa, hoje eu não vou ser polêmico. Talvez eu vou começar sendo polêmico. Vontade, o programa tá aqui pra isso. Eu achei legal a introdução dele, de não ser o Alfred, né? O Alfred mordomo, ser um Alfred mais ativo na área. O que eu vou falar aqui que não tem muito a ver com os personagens, do que me incomodou no começo da história, e na verdade isso tá me incomodando até o capítulo 11, eu não sei qual que é a pretensão deles com a história em si, quantos capítulos eles pretendem lançar em si, mas é muita informação. Não sei o que, e o Alfred já entra atacando, tipo, 50 fatores de informação ali, e eu assim: moço, vai com calma, pera aí que eu tenho TDAH. Tô acompanhando muita coisa. Mas eu gostei, eu achei que ele ia, o que me incomodou, falando agora mais do Alfred, já que colocaram ele no padrão militar ali, como, por enquanto, o braço direito do Batman, eu imaginei que a gente ia ver ele mais ativo no campo. Não, ele só tá ali como ele já é na Batcaverna, né? Só auxiliando. Mas, voltando ao primeiro capítulo, o que me vendeu, a gente entra naquela polêmica da última vez que a gente conversou sobre heróis, não é o Batman convencional, isso pra mim foi tudo. Quando ele tirou o machado do peito, eu falei assim: obrigado, Deus, não vou ler o Batman que eu não gosto, eu vou ler um Batman que eu gosto. Que é um Batman, que é um personagem fora do usual. Porque eu sou cansado do clichê. Em super-heróis, falando, né? Em super-heróis. Eu sou cansado de clichê. Eu sou cansado de ver o Batman que não usa arma. Inclusive, na hora que eu vi ele puxando o machado do peito, eu falei assim: os haters do Ben Affleck vão morrer com essa HQ. Porque o Batman não usa arma, dizem eles. Pois o da Absolute usa. Nossa, se você segue o padrão, tipo assim, o Batman, ele já é bem conhecido por ser mais brucutu nas histórias, né? Ele não tem tanta gentileza com os bandidos. Mas assim, pensando rápido, não sei se vocês concordam ou não, se vocês tiverem outra referência também, sintam-se livres pra comentar. A única história, assim, que aborda esse nível de brutalidade que eu vi no Absolute Batman foi o próprio Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que é aquela coisa, é o Batman mais velho, assim, o Batman já... aquela coisa mais pessimista mesmo, o Batman não tem tanta... Oi? Um Batman já de saco cheio. Exato, o cara já não tá nem com nada, já vai tipo na... É que não, é difícil porque o Batman em situações normais já é violento, mas assim, esse é uma violência a outro nível. E do Absolute é isso também. Não tem essa questão da idade, assim, mas tem da questão da brutalidade. Tipo, você falou desse momento do machado, o cara simplesmente no primeiro quadril decepa a mão de um bandido, sabe? A gente tá acostumado, tipo, quebrar osso e tal, deixar o cara...
moído no hospital, na melhor das hipóteses, um coma. Mas assim, uma mão decepada é coisa que a gente não vê há muito tempo. E você comentou da questão do Alfred de ter muita informação. Eu concordo com tudo que você falou, tanto os aspectos positivos quanto os negativos, porque foi justamente essa questão que falou assim, tenho meus pontos contra, mas assim, eu ainda gosto. Primeiro essa coisa do roteiro mesmo, que eu acho que a coisa se complica um pouco conforme os capítulos passam, a questão que você falou de muita informação, mas eu acho assim que o começo da história, de novo, por mais que ela seja muito boa, eu acho que é muito nítido, assim, tipo, a galera tá usando o Alfred basicamente pra falar com o leitor, tipo, gente, esse aqui é o Batman novo, ele ainda é um idealista, mas ele machuca demais, ele não acerta a artéria, por isso aqui de diferença. Então, assim, é muito aquela coisa que vai se explicando por muito tempo, sabe? Ainda mais que tem essa figura dele só observar. E a questão que você comentou do passado militar que não é tão utilizado, eu realmente acho isso também, porque uma coisa que eu tava mais intrigado pra ver, pelo menos no primeiro quadrinho, né, aí depois vem outras premissas que eu achei interessante, mas assim, o que me chamou a atenção foi muito de como que ia ser essa dinâmica do Alfred enfrentando o Batman. Até porque logo de cara já tem estabelecido que um sabe quem é o outro, um já descobriu a identidade do outro. Então eu achei isso que vai ser interessante, né, o Alfred, tipo... Eu imaginei, obviamente, que ele não ia ser vilão a história inteira, né, uma hora eles iam acabar fazendo algum trabalho juntos. Mas realmente parece que é muito rápido nesse aspecto, né? A primeira história eles se enfrentam, aí a segunda o Alfred tá irritado porque o Batman roubou a moto dele, e depois assim eles já começam a fazer o trabalho quase como ajudantes, tipo, eu não acho que isso seja um problema em si, mas eu queria ter visto um pouco mais dessa leva diferente, sabe? Exato, tipo, alguma coisa mais conflito mesmo, né? Até porque, de novo, você tem a questão da identidade, como que você vai trabalhar isso sem ser um problema, né? E resolveu rápido, porque agora todo mundo é amigo, então não tem por que um revelar a identidade do outro. Não, e seguindo essa linha ainda, tipo, as histórias, tipo, a gente tá no 11 e a gente já tá no terceiro arco. E eu tô tipo, mas gente, calma. O que aconteceu com o cara lá do primeiro arco? Eu ainda não entendi até agora o que aconteceu com aquele cara. Do nada, tá resolvido. Aí já tá no Mr. Freeze na segunda parte. E agora a gente já tá no Bane. Eu fiquei assim, gente, não tá ganhando isso aqui não. E realmente é um ritmo muito rápido, assim. Eu achei que o Máscara Negra, toda a questão da gangue animal ia ser, tipo, o palco principal por muito tempo. A gente ainda não sabe, né? Porque, de novo, a gente não tá pegando a história completa. Então, assim, é possível que eles voltem. É até bem provável, inclusive. Mas, assim, por hora, o que a gente viu realmente, assim, ele dá um destaque imenso. Ele fala, tipo, não, porque a gangue animal tá acabando com o Gotham. Olha a brutalidade deles também. Eles fazem as coisas, parece que só por pura perversão. E assim, de uma hora pra outra acaba o arco, aí já é o do Senhor Frio, que o do Senhor Frio também acho que, por mais que eu goste muito, porque tem toda a questão do Senhor Frio ser quase que uma criatura mesmo, ele não é... Aqui o quadrinho ele tem muita liberdade, eu gosto muito disso, porque o Senhor Frio normalmente você vê uma pegada muito mais realista, sabe? Não, é aquele cara que usa uma armadura, se ele precisa estar com frio, mas tem toda uma coisa mais científica pra justificar o porquê o Senhor Frio é assim. E aqui não, sabe? Aqui eles vão totalmente, não, o cara ficou no gelo e agora se tornou essa criatura quase demoníaca, sabe? Acho que essa liberdade que o quadrinho toma é muito legal, mas realmente pra transitar entre uma coisa e outra, eu acho que às vezes é um pouco brusco na mudança. O que você acha disso, Grabs? Da questão do ritmo do quadrinho? Então, eu ia falar disso. Acho que na parte do Máscara Negra eu até achei meio ok, assim. Eu acho que podiam sim ter dedicado um tempo a mais pra ele. Até porque eu tava pensando agora, eu fiquei, nossa, eu acho que eu nem sei por que escolheram ele fazer essas coisas em Gotham, assim, especificamente em Gotham. Porque ele tem tudo isso de aumentar a violência e tudo mais, só que não falam nenhuma hora uma razão, tipo, precisa ser lá. Tem até depois o negócio do Ark, que falam depois, só que o negócio do Ark continua mesmo depois do Máscara Negra ser derrotado, então, tipo... o Ark foi só, tipo, o Máscara Negra foi só uma ponta pra ser descoberto o Ark, mas não que eles estão interligados. Então, isso eu acho que falta um pouco. Mas o que mais me incomodou no ritmo, acho que foi o Senhor Frio mesmo, porque ele aparece como uma grande
grande ameaça, assim. E a gente falou do Ark, né? Ele é meio que um cientista guarda, né? Porque ele pega o Batman uma hora, pega um monte de outras pessoas que estão lá. E dele só some depois de um capítulo. Então, tipo. Ah, não, mas aí. Fica meio assim, né? Eu concordo com você que ele meio, tipo. Que o Batman tem uma parte que o Penny fala, né? O Batman ele só avança. Ele só avança, ele nunca recua. E é durante esse arco do Senhor Frio que tem todo aquele embate dele com os amigos dele. Você tá querendo morrer? É isso? A tua palhaçada é que você quer morrer? Então você mata logo. Aí ele tem o choque de realidade que ele não quer morrer, que é a primeira vez que ele recua de tudo. Achei um bom capítulo pra construção do personagem. Só que assim, ele fugiu e o Dr. Frio não foi atrás dele? Então, eu tenho exatamente a mesma opinião, que eu achei muito bom isso dos amigos. Mas tipo, o cara não foi atrás, eles só falaram, tá bom, o Batman fugiu. Tipo, o que é pra ser o nosso maior inimigo tá por aí. Do grupo dos amigos, vocês têm algum personagem favorito, um que teve mais destaque? Tipo, pra mim, pessoalmente, eu gostei muito. A Mulher Gato já é meio que previsível que vai ter essa questão mais importante, né, por ser o par romântico do Batman. Mas assim, eu achei muito interessante que o Crocodilo, ele é tipo o principal amigo do grupo, sendo que no... exato, porque dos vilões em si, eu sempre achei o Crocodilo aquele mais, sabe, jogado pra escanteio, mais deixado de lado possível. E você tem umas figuras bem conhecidas aqui, tipo, o Duas Caras, ele é referência no filme do Cavaleiro das Trevas, o Charada apareceu no filme do The Batman, o Pinguim ganhou série. E aí, tipo, a galera com tudo isso fresco, sabe, na cabeça das pessoas, falando, quem que a gente vai escolher pra ser a referência principal de amizade aqui do Batman? Vamos colocar o Crocodilo, tipo, é uma decisão muito inesperada, mas ao mesmo tempo eu acho que funciona muito bem. Mas o Crocodilo não teve nos últimos filmes? Em algum dos últimos filmes? Não, ele teve nas animações, é verdade. Nossa, porque o Crocodilo ele tem muita essa cara de quadrinhos mesmo, e ultimamente as histórias do Batman ele tem essa coisa de ser mais pé no chão, mais essa escola do Nolan de realismo, então, assim, pensando rápido, eu não lembro de nenhuma história com ele fácil, assim. Talvez lá no Batman do Tim Burton tem algum, mas não lembro assim de cabeça. Eu achei que ele tinha aparecido no Esquadrão Suicida. É que ele tá na animação do Esquadrão, né? Alguma coisa assim, verdade. Mas assim, teve algum outro que vocês acharam mais interessante? Assim, confesso que o Charada eu não gostei tanto, porque eu achei muito ele recurso de roteiro, tipo, figura inteligente, eu resolvo que todas as tecnologias do mundo, independente de eu ter um super vilão ou não. O Pinguim eu acho ok, tipo, acho a dinâmica dele um pouco parecida com o personagem vilão, mas ele ainda tem mais características, mais personalidade. Duas Casas eu achei que ele tá um pouco apagado ainda, ele tá só existindo no grupo. Mas vocês, o que vocês acharam do grupo, assim? Algum figura, assim, que chama atenção? Pra mim foi o Crocodilo, obviamente. A Selena a gente pode falar assim, cadê a Selena agora nesse momento? Na timeline atual, cadê ela que ela não apareceu até agora? A gente só tá vendo ela em flashback. Ela criança e flashback de quando o Crocodilo vai ter a primeira luta dele. Cadê a Selena? O que você tá fazendo? Beijo, Selena. Mas assim, eu sou muito fã dela, então é por isso que eu me apego nela mesmo só nos flashback. E, na verdade, pra mim, o mais apagado, e porque até eu demorei pra descobrir quem era ele, eu fiquei, caralho, é Oz? Quem é Oz? O mágico de Oz, porra? Quem é Oz? Eu só fui entender durante a briga que na hora que o Bruce fala, não, a gente tem que invadir atrás do Crocodilo. Aí ele quebra a mesa e vai pra cima do Pinguim. Aí quando deu o ângulo assim do nariz dele, eu falei, esse é o Pinguim, agora tudo fez sentido na minha vida. Pra reconhecer. E pra mim ele é o mais apagado, na verdade. O Harley, né? O Harvey, Duas Caras, pra mim ele tá fazendo um bom papel do... Ele não tá tendo, um destaque, mas ele tá fazendo o papel do detetive ali, né? Aquele que tá trazendo as informações ali do juiz. Ele que trouxe a informação, acho que do Arkham. Sei que ele pega... ele que dá a informação pro Bruce achar onde ele vai achar o computador que tem a informação do Arkham. É ele que traz a informação do Crocodilo, que o Crocodilo foi preso, que a acusação que ele foi preso por causa do negócio lá
que não podia sair depois das 10 e por aí vai. Pra mim, o mais apagado mesmo, por enquanto, é o Pinguim. Eu gostei do Charada. Só sinto falta de um pouquinho de alívio cômico nele, mas eu gostei mesmo. Eu acho que eu concordo com isso do Pinguim ser o mais apagado. Tipo, eu acho que em questão de papel, assim, todo mundo meio que tem seu papelzinho. Igual você falou do Harvey, o Fred falou do Charada, que mesmo ele sendo esse recurso, né, ele ajuda bastante. O Pinguim parece que ele tá lá pra ser o bravo. E só isso, tipo, a personalidade dele é estar irritado sempre. Isso dá pra admitir mesmo, né? A questão que fala que ele tem a característica muito parecida do lado do vilão, com certeza isso também tá incluso. Sim, mas pior que eu acho que de personagem que chamou a atenção foi mesmo só o Crocodilo. Fora ele, não tem nenhum específico, mas eu ainda gosto deles como um grupo, assim. Eu gostei muito dessa ideia, tipo, do Batman ter esse grupo de amigos e de eles saberem que ele é o Batman, apoiarem ele, assim, nas coisas. Mas como pessoas específicas, só o Crocodilo mesmo, acho que me agradou mais. Eu vou até pedir pra vocês me tirarem uma dúvida, já que a gente tá no contexto de grupo de amigos do Batman no Absolute. O Fósforo é alguém? Ou é um personagem próprio da HQ? Eu acho que eu pesquisei e eu não lembro exatamente o que eu achei, na verdade. Eu acho que ele era uma pessoa que existe, mas ele é bem tanto faz, assim. É o cara que, o cara que morre no primeiro Esquadrão Suicida. Então, eu deve ser alguém assim. Assim, o pouco que eu dei uma pesquisada foi meio essa coisa, tipo, ele é um vilão do Batman que tem essa coisa de incendiário, só que aí ele acaba morrendo e muitas vezes tem uma coisa meio esquisita que falou que o Batman ali, eu não sei se o Batman ou o Bruce Wayne nesse caso, às vezes assume a identidade dele pra fazer algumas coisas, mas essa questão de assumir identidade, por mais que na história original eu achei um pouco confuso, eu gostei muito de como que é a interação do Fósforos com o Bruce Wayne, porque justamente por ele brincar dessa coisa de um pegar a personalidade do outro, também um se espelha muito no outro, tipo, a própria questão do Fósforos, a culpa que ele sente por ter deixado, entre aspas, o Thomas morrer, e também tem um pouco esse, tipo, o Batman, o cerne de todo herói, essa questão de culpa, né? Toda essa questão de tipo, nossa, eu não posso deixar que outras pessoas sofram o que eu sofri, né? Então, assim, a dinâmica muito interessante do personagem que realmente, tipo, ele era quase desconhecido. Eu achei que, tipo, por mais que ele apareça pouquíssimo, né? Porque ele tem um quadrinho lá de referência, todo mundo faz aquele memorial pra ele, já mostra como ele morreu. Eu acho que o momento dele ali também é muito interessante. E uma própria coisa do estilo de arte, eu queria saber se vocês concordam comigo, o que vocês acham também, mas eu acho muito interessante o quanto o estilo muda conforme o cenário, sabe? Conforme a situação. Porque, por exemplo, enquanto a gente tem a visão do Batman, dos dias atuais, a gente vê muito mais aquela imagem, tipo, da cidade mesmo, aquela coisa carregada, meio Gotham sujo, sabe? Isso demonstra também na violência do Batman. Enquanto toda na questão do flashback, parece que tem muito mais uma questão afetiva ali. Tipo, obviamente tem afetiva pelo Bruce Wayne, mas eu digo como é retratado isso artisticamente, que as cores são muito mais claras, parece que tem um estilo meio aquarela ali. A questão do Bruce, tipo, parece que realmente eles conseguem retratar essa questão, tipo, a memória, aquela coisa nostálgica, tipo, até o momento que o pai dele morre, né, deixando claro antes do pai dele morrer. Tem toda essa questão mais leve e depois a gente tem, tipo, um contraste que é muito interessante. O que vocês acham, assim, da escolha de arte do quadrinho? Tem algum outro momento que chama a atenção de vocês? Eu acho que uma outra coisa, assim, isso me chamou a atenção na hora, mas um outro momento que me chamou a atenção na arte é desse capítulo mesmo do Fósforo, assim, que falando, tipo, do desenho em si, eu nem tava, assim, pra mim tava meio morno, mas as cores eu tô achando muito, muito boas, assim. Como quando o Bruce tá falando com os amigos dele, tipo, eles só aparecem em preto, né? Tipo, o vulto deles, assim, a forma deles. Não aparece realmente expressões, essas coisas. Eu acho que deixa até um pouco mais humano, assim, porque você não consegue ver o que eles estão sentindo, é só pelo diálogo, mas você ainda consegue entender como eles estão preocupados e como o Bruce tá querendo fugir daquela situação. E depois, quando, assim, ele ganha a luz, né, que é quando eles jogam o fósforo, e até aparece aquele grafite do fósforo, assim, eu acho muito bonita essa parte. Eu acho que foi muito lindo.
Nossa, demais. O que fala, Brand? Desculpa. Não, aquela arte do fósforo, quando ele está com e acende e tem o grafite dele, até parece uma fanart, né? Sim, demais. Mas indo pelo negócio, eu acho que eles estão fazendo realmente proposital esse jogo, porque quando é muito Batman, principalmente no começo, você pode ver que a arte é muito agressiva. Muito, muito, muito agressiva. É tipo uns traços mais pesados, é tudo mais escuro. E mesmo em contraste, quando aparece a Martha com o Jim, o comissário Gordon, né? Aqui é o prefeito Gordon, você pode ver que a arte ela dá uma suavizada. Ela fica mais tranquila, é mais fácil de você entender o que tá acontecendo no quadrinho. Mesmo quando eles. Mesmo não, na verdade. Quando tá lá no final da saga dos animais, o pessoal começa a colocar a máscara, ver que eles estão valendo 1 milhão. Aí você pode ver que a arte pesa em cima um pouco deles, mas não tanto quanto é Batman Imperial. Aí fica tipo, eu acho que é um jogo mesmo pra fazer. E atento que é a primeira vez que a gente vê o rosto do Bruce de verdade, com tranquilidade, sem ser algo mais carrasco. Mesmo a gente vê ele conversando com a Martha. Nesse capítulo do Fósforo. É a primeira vez que a gente vê o rosto dele, assim, mais tranquilo, mais de boas, mais cartunesco, vamos por assim. É muito legal como o estilo da arte acaba carregando um pouco da personalidade mesmo, né? Tipo, você falou da questão da Martha. Tem muito esse contraste, porque o Bruce, ele, por causa da morte do pai aqui nessa história, ele fica muito traumatizado, você vê toda essa carga negativa e a arte reflete isso bem. Enquanto a Martha, por mais que, obviamente, tenha o trauma de ter perdido o marido, você vê que ela tem muito mais uma energia de esperança, né? Tanto que ela vai apoiar o Gordon pra prefeito, mesmo, tipo, num momento de crise absurda. Nesse momento que você falou que eles começam a ser caçados ali pelo Máscara Negra e toda a lógica ali de, fizer assalto, ganha tantos $1.000. Você mata alguém, ganha tantos $1.000. Então, mesmo assim, você ainda percebe essa diferença no próprio estilo da personalidade da pessoa. Eu senti um pouco isso, mas assim, menos. Aí talvez até pela questão do Gordon também, mas na Bárbara. Porque tem todo esse lado mais inocente da coisa, de tipo, eu tô na polícia aqui, tem esse cara aqui que é um criminoso, mas ao mesmo tempo ele tá trazendo uma vertente diferente, sabe? Acho muito legal os momentos ali que tem, tipo, da Bárbara interagindo com o Batman, sabe? Que são poucos, mas assim, você vê, tipo, ela tem toda aquela estética mais de menina mesmo, e quando vai olhar o Batman é quase uma aberração, sabe? O cara tá em cima do carro, tá vindo com o demônio, tipo, ou quando ela entra em contato com ele a primeira vez, que ela pega a máscara dele, você vê, tipo, tá toda a casa normal, todo o quarto dela, e aí tá aquela máscara, sabe? Quase aquela energia negativa ali olhando pra ela. Nossa senhora, isso aqui é macabro. E falando em coisa de macabro, a gente tá citando alguns vilões aqui que são amigos do Batman, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi como foram retratados alguns dos vilões que mantiveram vilões, ou tipo, não vilões diretamente, como esse que a gente tá falando do Máscara Negra, do Senhor Frio e do Bane, mas também como que tem os vilões que acabam enfrentando ele em algum momento, mas não necessariamente tem esse vínculo. Uma coisa que eu fiquei em choque na hora, primeiro o cara de barro foi meio óbvio, ele falou, bioma, barro, assim, eu já imaginei, ok, isso aqui do ar que é o cara de barro, mas quando a Era Venenosa aparece, eu fiquei simplesmente incrédulo, porque eu falei, agora tá entrando no bioma Isley. Eu falei, nossa, mas que é isso? Será que é alguma referência do monstro do pântano, assim? Porque é muito mais um estilo de arte natureza, assim, mas meio monstro, obviamente, uma coisa muito mais ligada a ele. Só que eu falei, nossa, é uma coisa meio distante, né, pra uma história do Batman, pegar um personagem tão relevante pra descer. Aí depois eu fui pesquisar o que era Isley, eu vi que o nome da Era Venenosa é Pamela Isley. E a hora que eu vi a figura de novo, eu falei, meu Deus, essa é a Era Venenosa. Eu fiquei incrédulo, eu falei, não é possível que essa aqui é a mesma personagem. Nossa, eu realmente não tinha feito ligação. Agora que você falou, eu fiquei tipo, eita. Pra mim, a Era Venenosa era a Doutora Arca. Não. E pra mim, realmente, eu segui na mesma linha de pensamento. Na hora que ele entrou ali no bioma da Era,
E eu achei que era mais voltado pro Monstro do Pântano. Porque o Monstro do Pântano, ele era muito recorrente na Liga da Justiça, né? Isso falando da animação lá de 2000. Ele era um dos vilões que aparecia. E eu fiquei tipo, será que vão trazer ele como vilão? Não estavam fazendo ele virar bonzinho? Pior que eu também fiquei nessa dúvida lendo. Tipo, falou esse negócio que o personagem chega falando alguma coisa do verde, da natureza, eu fiquei... Nossa, mas é um monstro do pântano ou é a Era Venenosa? Ou são os dois, sei lá. Mas é realmente muito chocante, assim. É totalmente fora do que você espera de qualquer um dos dois personagens, até. Não, total, assim, a coisa de... Tipo, é muito gritante essa diferença, né? De novo, a gente tá falando tudo de características, assim, do estilo de arte, que, por exemplo, a coisa da infância do Bruce é muito leve, a do Batman você tá mais carregada, mas a do Batman é carregada a outro ponto, isso é elevado à potência disso, sabe? É uma coisa, assim, do Ark é muito mais caro, você sente todo aquele peso do Ark mesmo, tipo, nossa, olha, eles realmente estão fazendo experimentos com humanos, né? E, tipo assim, por mais que eu gostei dessas coisas do cara de barro, eu confesso que o crocodilo em si, eu achei um pouco cartunesco demais pro que tava dizendo toda a obra, sabe? Que depois ele é sequestrado, aí ele vira o crocodilo mesmo. Que, tipo, é difícil, porque eu não sei como eu faria diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que o Batman de cara já reconhecer que ele é o crocodilo que ele tá vendo é o amigo dele, e aí já sobe, né, já prepara a fuga, e isso eu achei um pouco tipo, ok, eu tô gostando bastante desse arco, mas acho que aqui eles forçaram um pouquinho a barra. Não, isso de ele reconhecer na mesma hora eu achei muito estranho também. Tipo, eu pensei que ia ter algum diálogo, alguma briga até entre os dois, pra daí ele entender, mas é o que você falou, ele vê e já fala, é meu amigo. É muito estranho isso. Não, a referência, tipo assim, é porque a gente de fora sabe quem é, porque sabe que o crocodilo é o monstro, tudo tem toda essa referência de fora. Mas na história, tudo que você tem do cara ser o crocodilo é o apelido dele, que é um apelido de luta, não é nada literal. E porque no começo da história ele cuida de animais, não é silvestres, animais não convencionais. Tipo, exato, você vê lá com um jacaré, mesmo com a cobra, e fala, meu, pô aí, pô, não precisa jogar tudo na minha cara que esse é o crocodilo. Mas assim, ainda passa um pano pra isso, porque esse arco eu acho muito legal. O Brian comentou dessa coisa que o Alfred, ele, em um momento, ele comenta que o Batman, ele nunca recua, assim. E era até uma coisa que eu brinquei com o Grabs antes mesmo da gente participar aqui desse programa. Falei assim, nossa, mas eu tô vendo essa galera do Absolute, tipo, o tamanho que é o Batman, você vê a espada lá da Mulher Maravilha, que parece a espada do Guts de Berserk. Falei, meu, quem que vão ser os vilões que vão bater de frente? Aí o Grabs falou, não, mas os do Absolute, eles são bem tenebrosos também. E nossa, assim, de cara eu já tive a prova disso. Antes de entrar mais nos detalhes, eu queria saber, tipo, vocês têm algum arco favorito desses três que a gente tá comentando? Eu gostei muito do Máscara Negra, mas, tipo, o meu com certeza é esse arco do Bane, que é justamente você vê toda essa força do Batman sendo minada, sabe? Ele, você é o cara que nunca recua, tá sempre batendo de frente, então a gente vai tirar lasquinha por lasquinha sua. Eu acho que o meu é o do Máscara Negra, mas por uma questão de, tipo, ele tá finalizado. Porque eu sinto, se continuar nessa qualidade, né, nem precisa melhorar, assim, só de continuar nessa. Quando terminar o do Bane, eu vou falar, esse daqui é o melhor até agora. Porque o que você falou mesmo do Bane, só, tipo, detonar o Batman em tudo, é muito, muito bom, assim. É um negócio que a gente até pode falar mais depois, quando for falar do Bane em si. Mas quando você vê a história, a origem dele, né, compara com o do Batman, né, que o Batman quer proteger a cidade, o Bane queria proteger o país dele, assim, tipo, eles são meio que um contraponto um do outro, eu acho muito, muito bom. Assim, dos três, eu acho que mesmo não finalizado, do Bane tá sendo meu favorito. Eu penei muito no começo pra ler a história do Máscara Negra, eu vou ser sincero, eu achei muito chato. Muito chato. Eu quase desistindo. Eu falei, se isso aqui for seguir até o final, eu prefiro não ler. Porque o vilão não me cativou, porque é aquilo que a gente falou no começo. Acabou o arco dele, e qual que era a motivação dele? Era só o caos mesmo? Tudo bem ser só o caos, mas assim, ficou muito mal explicado.
sabe? Eu não sei, aí eu não curti muito. O do Senhor Frio a gente não tem muita coisa. Eu acho que a melhor parte ali do Senhor Frio é realmente a parte do fósforo e trazer essa humanidade, trazer esse build do Batman, tipo, ele aprendeu que ele tem que começar a recuar e dar essa liberdade pros amigos, mas assim, eu acho que agora que a história está andando melhor, o do Bane tá me conquistando mais. O do Bane, assim, é uma coisa que eu fiquei embasbacado com, tipo, quase que do começo ao fim, tipo, a questão do Máscara Negra que você comentou, tipo, eu concordo, mas eu acho que ainda vai voltar a isso, porque tem toda a questão que basicamente tudo gira em torno do Coringa aqui, mas eu acho que o jeito que eles usam o Coringa aqui é muito legal, porque, honestamente, com as últimas produções eu tô um pouco saturado de Coringa, não aguento mais ver o Coringa sendo sempre esse vilão principal do Batman, tipo, obviamente, ele é o mais icônico, mas eu acho que a gente tá num momento que a gente precisa dar uma respirada do personagem, tipo, esse jeito que eles deram uma repaginada nele, de, tipo, ser justamente um contraponto do Batman clássico, porque aqui ele é o bilionário que tem acesso a tudo, mas ao mesmo tempo ele faz isso pelo mal completo. Eu acho que ficou bem interessante, tem muito caminho ainda pra explorar, mas assim, tudo que você falou, assim, o Máscara Negra e a ativação dele não é clara, que talvez possa ser explorado futuramente, talvez não, mas isso não é um problema com o Bane, né? Porque o Bane já chega, figura literalmente com os dois pés na porta, né? Que a gente vê. Eu acho muito engraçado, só fazendo um devaneio aqui do personagem, da caracterização, porque o Absolute Batman, ele é impossível de adaptar pra uma coisa tipo cinema, assim, um filme live action. Porque, por exemplo, você pega o Batman desse quadrinho tá o tamanho do Bane normal, e o Bane desse quadrinho tá um mastodonte. Tipo assim, ele é aquela coisa, ele é comicamente grande, sabe? Mas eu acho muito bom que, mesmo com toda essa questão, tipo, quando o Bane tá com a bomba, ele fica, tipo, do tamanho de um quarto inteiro, mas ainda assim a história não se apega só nisso, sabe? Porque o Bane tem muito essa coisa justamente de quebrar o Batman, tanto que tem a cena clássica lá dele quebrando a coluna e o Batman precisa rever todos os conceitos dele. Mas não sei, assim como eu tava comentando um pouco do Crocodilo, eu sempre achei que o Bane era um personagem meio escanteio também, sabe? É aquele personagem grande que dá porrada e aí o Batman tem que se virar. E aqui o Bane tá muito mais interessante, porque, óbvio, tem esse lado da brutalidade, tem o lado da porrada, mas assim, o cara é completamente sádico, sabe? Aquela coisa que ele faz, tipo, ele vai dando corda ali pro Batman e, tipo, todas as horas que ele tá preso, ele vai, tipo, não, eu vou fazer você sentir dor, mas é pra evitar de você sentir o que eu passei, que é essa coisa dele tentando converter o Batman pra ser um novo soldado dele. Pô, isso é muito interessante. Eu lembro que eu até comentei com o Graves quando eu tava lendo, que o momento que o Bruce tava preso, que aparece a roupa do Batman enforcada lá com a corrente, eu não achei que aquela era roupa de verdade, eu achei que era o Bruce tava tanto tempo sendo torturado que eu falei, o cara tá alucinando agora vendo o Batman ali enforcado. Tipo, acabou. Se for pro Batman virar mesmo esse Bane 2.0, ele tem que fazer mais, pra daí o Bane quebrar mais ainda. Eu acho que é o que você falou. Ele queria ver se o... Porque, querendo ou não, o Bane, ele tá ali trabalhando, né? Esse lado sádico, ele tá ali trabalhando pra organização Arkham, que é ali do Coringa. Então eu acho que ele tava nessa porque ele viu o Batman e falou assim, acho que esse aqui vai funcionar. Que nem o Crocodilo, ele é pego e feito um teste com ele, com uma maquininha, falando assim, o DNA perfeito, vai ser esse. E ele segue ali a mesma ideia, acho que o Bane vendo o Batman, tipo, esse aqui é uma espécime que vale a pena lutar por ele, sabe? Então era uma provocação, mas era uma provocação querendo fazer que ele seja o melhor, sabe? Não, sim, com certeza. É que quando eu falo na questão do desrespeito, é que é de novo trazendo aquela ideia que a gente tava falando no começo, que as histórias padrão do Batman, que a gente vê 90% das vezes, parece que o Batman ele tem sempre o controle de
tudo, sabe? Ô, Batman, você tá sem uniforme, sem nada, vai cair uma bomba nuclear na sua cabeça. Vai ter um jeito do roteiro que ele vai dar a volta, que ele tem o preparo anti-bomba nuclear na cabeça dele, que a bomba vai cair e não vai acontecer nada. E aqui não, sabe? Aqui, tipo, de novo, por mais que seja esse lado, vê potencial no cara, mas assim, é o Batman apanhando, sabe? É o Batman completamente desnorteado. Tanto que a gente tava comentando da Era Venenosa ali, e aí depois fala, não, mas isso não aconteceu porque na verdade o Bane foi atrás dos amigos do Batman. Mas, pô, aquele cenário hipotético onde o Batman perde os 2 braços, aí o próprio machado ele coloca na cabeça. Eu tava lendo aquilo e falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, como que esse cara vai dar uma volta com o Batman depois de perder os 2 braços? Tudo bem, eles deram a volta porque era tudo um ideal, não era o que tá acontecendo de verdade. O último filme do Crepúsculo. Então... Mas assim, enquanto você tá lendo, até você não ter essa dimensão de ok, isso aqui é só o plano do Bane e arquitetando a coisa não é o que tá acontecendo de ver. Eu não sabia onde enfiar a cara, sabe? Eu falei, meu, o que tá acontecendo aqui? O cara tá sendo... Vão matar o Batman ao vivo, o quadrinho vai seguir e falar, agora o Absolute vai virar o protagonista da história. Então tava Bom, assim, gente, mas... quando o Batman aparece daquele jeito transformado, assim, tipo o Bane 2.0 mesmo, eu falei, não, calma, tem alguma coisa errada aqui. Não, é impossível seguir pra esse lado. Eu falei assim, como vou voltar ele a ser humano? Alguém me explica qual que é o pó de Pilim-Pim-Pim? Ele vai cair lá no Poço de Lázaro, talvez? Fica aí. Não, nossa, porque, de novo, a gente tava falando de como que viu a coisa do capítulo 1, assim, como tava seguindo. O rumo que a história ia tomar era pra um lado quer dizer, que a história tá tomando é um rumo totalmente diferente do que eu imaginei. Ainda mais porque eu vi algumas artes conceituais, tipo, eu vi lá o que desenharam o Absolute Batman com a Mulher Maravilha. Eu achava que ia muito mais pra esse lado, tipo, de repente eles já vão conectar a coisa de novo. Você falou que gosta muito da Selina Kyle, da Mulher Gato. Eu vi uma arte dela já como Mulher Gato, então tudo indica que nos próximos capítulos ela vai ser uma figura importante. Mas assim, eu achei que ia por esse lado meio padrão, sabe? Vai apresentar os personagens, tudo, vai mostrar, tipo, essa aqui é a galera que vocês já conhecem, mas olha como eles estão com essa roupagem nova. E aí você termina a história e fala, meu Deus, o Batman tá morto e sem os 2 braços. Onde que isso aqui vai? Bom, gente, mas pra chegar aqui na reta final do podcast, eu gostaria de perguntar aqui pra vocês qual que foram os seus momentos favoritos da história num geral. Bom, eu já sei o seu, que é a origem do Bane, que pra mim também é provavelmente o meu favorito, mas pra não roubar, eu queria falar de um outro, que eu gostei muito, não exatamente assim um momento, mas o 4º capítulo, pra mim, eu acho perfeito, assim, porque como ele mostra todo, tipo, um Batman ano 1 modernizado, assim, eu gosto muito de ver tanto essa questão da arte, que a gente até comentou, que você vai trocando entre essa arte mais felizinha, que vai mostrando o Batman com o pai antes de toda a tragédia, e depois, né, arte mais dark, assim, depois de tudo. Mas eu gosto muito como vai falando dele melhorar o projeto dele de criança, e isso vai em ele melhorar o Batman, né? Então, tipo, é um Batman todo aquele até... Às vezes tem filme, tipo, o povo falando, Batman é uma lenda urbana, é um vampiro. E parece que se inspira nisso, que ele morde as pessoas, assim, usa dente meio de vampiro falso, assim. E ele vai melhorando pra ser alguma coisa pras pessoas mesmo, não só pra dar medo. Tipo, obviamente dá medo, que a gente falou que ele é um troglodita, né, que sai por aí espalhando sangue pela cidade. 2,3 e 190 quilos. Então, mesmo que ele fosse a pessoa mais de boa do mundo, ele ia dar medo. Mas, tipo, como ele vai melhorando pra ser algo maior mesmo, algo melhor que vai ajudar a Gotham. E desse ponto que você comentou, eu acho muito interessante, porque tem virado piada, né, de uns tempos pra cá, que fala assim, não, mas o Batman só bate em pobre, assim, o Batman não resolve problemas de verdade. E assim, tipo, por mais que seja uma piada, é uma coisa que vai ganhando, tipo, alguma
Não vou dizer fundo de verdade, porque eu não vou assumir isso como verdade, mas assim, vai gerando uma certa indagação nas pessoas. Fala, nossa, mas sabe, mas tem toda essa questão, né? Tipo, o Batman é ricaço e não tem outros jeitos de resolver isso. Tudo bem que é meio de forma horrenda, né? Mas o filme do Flash, ele faz meio que piada com isso. E essa questão que você comentou é muito, tipo, é justamente o Scott Snyder olhando essa questão e falando, putz, aqui é uma questão que eu não posso deixar passar, sabe? Aqui eu preciso deixar claro como que é esse rumo do Batman. E é justamente isso, sabe? Tudo bem que tem essa questão que você falou, a arte é maravilhosa, sabe? Toda a questão mais estilizada, parece que ele é realmente um vampiro mesmo. Só que aí tem ele revendo lá os conceitos. Ele fala, não, mas olha, isso aqui que eu tô fazendo tá assustando e tal, tá legal, mas não tá o suficiente, sabe? Não é isso aqui que eu quero e não vai resolver um problema de verdade. E esse momento, claro, o Batman ele tem muitas reflexões internas, mas esse momento em si, que aí ele começa a replanejar a rota do que ele vai fazer, realmente é um excelente ponto da história. Bela lembrança, Grabs. São momentos bem legais, assim, do Fósforo eu comentei um pouco anteriormente, mas esse do Bruce criança vendo um filme do Zorro é bem legal, porque, tipo, aborda justamente toda essa nova temática do Batman, que, tudo bem, no Batman clássico tem toda a questão da Bat-família e tal, mas, assim, você vê muitas histórias que é meio Batman por ele mesmo, sabe? Principalmente essas histórias que querem ser uma pegada mais séria, assim, mais incrível da coisa, é muito difícil ter uma figura de um Robin, da vida de uma Batgirl, normalmente o Batman e no máximo o Alfred, sabe? Acaba ali. E aí ele traz um ponto muito interessante, né? Que é justamente essa dimensão do Batman funcionando enquanto grupo, né? Que é dali que a coisa começa a surgir, começa a vir todo esse vínculo que vai surgir depois, sabe? Que é uma coisa que eu realmente não esperava, sabe? Eu achava que a questão dos vilões do Batman ia ser só uma coisa interessante de, olha que legal, que era vilão, agora amigo de infância, mas eu achava que ia parar por aí, sabe? Não achava que ia ter todo esse fundamento, sabe? No máximo ser uma coisa tipo os entes queridos do Homem-Aranha, sabe? Que são muito importantes, mas ninguém tem ligação direta com o Homem-Aranha em si. Tipo, a Tia May é um dos personagens mais importantes da história do Homem-Aranha, mas você nunca vê ela ajudando o Homem-Aranha num plano pra resolver algum crime. Eu achava que ia seguir um pouco por essa linha. E aí, tipo, mostrando toda essa significância e até um paralelo com o presente é muito legal. Sem contar a própria questão do Zorro, né? Que, como você falou, é o filme que eles iam assistir antes dos pais serem mortos. E a própria figura do Zorro, né? É uma certa homenagem, porque o Batman, ele bebe muito, assim, de referência do Zorro, sabe? Tanto a questão do visual, quanto da Batcaverna, quanto da questão do cara rico que decide fazer justiça. Tem, tipo, a inspiração é quase descarada. Mas, assim, também... E isso que é legal, assim, pô... Quando um quadrinho é bom, a gente vai comentando coisas diferentes e fala, nossa, esse momento é realmente muito bom, hein? Eu espero que até o final do Absolute mantenha, assim. Bom... Desculpa, só aproveitando aqui seu gancho aqui de... tranquilo. A gente falou de Batman, referências em cima do Zorro. Não sei se vocês notaram como... Ou se é só voz da minha cabeça mesmo, né? Existe algumas referências no Absolute que ele tenta trazer. O momento dos dirigíveis em cima de Gotham, quando começa a patrulha pesada, fazendo uma releitura ali do Batman dos anos 90, principalmente na animação, que tem os dirigíveis por cima de Gotham, aquela coisa mais sombria. Pior que eu não peguei essa, mas agora que você tá falando, tá vindo na minha cabeça. Na hora que eu vi o dirigível, a animação dos anos 90 pra mim é o ápice do Batman ali pra mim. Inclusive é onde surge a Harley Quinn, né? Então, o nascimento da Harley. Então eu gosto muito. Aí na hora que a cidade está sendo muito vigiada, está cheia de dirigíveis. Eu já vi isso aí em algum lugar, hein? Conheço essa história. Outra referência muito que eu peguei ali foi tanto na luta dele contra o Sr. Frio, quanto na luta dele com o Bane. Quando ele tá uma surra, aí ele levanta e fala assim, é só isso que você tem? Aí eu fiquei assim, parece um famoso você sangra? E não sei se vocês tiveram essa sensação, mas o traço
traço do Bruce nessa HQ em específico, ele me remeteu muito ao Terry, muito ao Batman do futuro. O cabelo, o desenho do cabelo, o formato do rosto me lembra muito Terry. Pior que não cheguei a fazer, tipo, não cheguei a fazer essa comparação. O Batman do futuro que eu acho engraçado. É até uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, tava quase esquecendo que já a gente vai comentar muitas coisas do quadrinho, queria comentar coisas de fora também, mas eu não sei porquê, a questão do multiverso é uma coisa que parece que tem sido mais recorrente na Marvel, tipo, quando pensa em multiverso, muita gente já lembra da questão do Ultimate, assim, tanto que muita gente fez piada da questão do universo Absolute é o universo Ultimate da DC. E é relativamente engraçado, porque o conceito de multiverso é uma coisa que foi apresentado pela DC, né? Tipo, das próprias histórias do Flash, do Crise das Infinitas Terras. Então, tipo, já queria emendar as duas perguntas que eu queria fazer pra trazer um maior dinamismo aqui pro programa. Primeiro, por que vocês acham que esse estilo de história começou a ser usado mais agora? Tipo, até então tinha poucas histórias, como o Brian comentou. Eu acho assim, o mais relevante da questão de multiverso, histórias alternativas é a questão do Batman do futuro, que não é exatamente o multiverso, né? Enfim, a questão mais futurista. E qual que vocês acham que são as principais diferenças entre esse universo Absolute da DC e o universo Ultimate da Marvel? Eu acho que o motivo de estar aparecendo tanto é uma coisa que até o Brian falou no começo, que ele falou que tava meio cansado já, tipo, das histórias que a gente tá acostumado. E eu acho que é muito isso. Muita gente já, assim, mesmo que você não seja o maior fã, conhece um pouco da história do Batman, viu uns filmes, viu o desenho. Se é fã, então, ainda mais disso, né? Tipo, viu ainda mais filme, mais desenho, quadrinho. E às vezes você só quer alguma coisa nova, sabe? Então acho que isso traz muito, né? A dar uma repaginada, assim. Além de que é, tipo, mais fácil. Eu tenho muito a impressão, às vezes, que eu quero ler um quadrinho, mas o negócio já tem, sei lá, uma lore. Background de 60 anos. Então. E daí eu fico, como é que eu começo a ler isso? Então, acho que o universo alternativo já ajuda demais, né? Que você não vai ter essa lore, esse background gigante. Eu não vou fazer relação ao Ultimate, porque, assim, como eu falei, eu não acompanho Marvel nas HQs. Eu tenho uma preguiça muito grande. Eu percebi que eu fui na época que foi sair o filme da Guerra Civil, eu fui e falei, quero ver qual que é a base aqui, com o que eles vão pretender seguir ali no filme. Aí eu fui ler a HQ e eu fiquei assim, não sei, pra mim Marvel parece meio poluído. Consegue ser mais poluído que a DC. Nada contra, gosto da Marvel, gosto dos personagens, assisto as animações, mas na HQ eu não consigo, não me pega, não sei explicar direito. Por isso que às vezes eu falo, eu sou muito mais decenalta do que Marvete. Mas sobre o universo, multiverso e tal, eu não sei qual que é assim, a amplitude de vocês dentro da DC em si, mas como você falou, isso a gente já vê. Quem introduziu o multiverso, o Flashpoint, com Crise das Terras Infinitas, que começou a fazer esse caos de multiverso foi a DC nas HQs, né? Mas desde então, na verdade, eles sempre brincam com coisas de multiverso e tal. Até pra entrar a Era do Rebirth foi mais uma crise no multiverso. Metal e Death Metal é crise de multiverso. Então, sempre tem uma crise no multiverso e eu fico assim, todas as vezes vocês resolvem, gente, que esse multiverso deve estar morrendo já, porque toda hora tem uma crise e vocês estão lá no meio disso tudo. Então, eu acho normal. O que eu acho interessante é que nem eles fizeram o que eles fizeram com o Superman, né? Na Era do Rebirth, né? Que o Jonathan ele nasce ali na entrada do Rebirth, né? Quando tem a crise ali, que eles são todo mundo jogado dentro em planetas. Eu lembro, eu acho que é o Brainiac que tá fazendo a caralhada toda. E na hora que o Jonathan, a Lois grávida é de uma terra, e no final eles vão parar na Terra 2, que o Superman já morreu na Terra 2, alguma coisa assim. E por entanto que o Jonathan, o Superman John, ele não vive.
canonmente ele não vive na Terra que ele foi concebido. Ele está numa outra Terra que até quando ele volta, todo mundo fica falando. Ele não, né? O Superman. Quando o Clark volta, ele fala: nossa, mas eu jurava que você tinha morrido e não sei o que, e mais não sei o que. E tem também a questão dele com a Lois, que quando ele encontra com a Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha, que é a Terra que a Mulher Maravilha namora com o Superman. Ela olha pra cara dele e fala assim: você não é o meu Clark, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Então, a DC, ela sempre brinca com o multiverso, sempre os atos grandes dela é sempre envolvendo o multiverso. Ela não tem um Guerra Civil, por exemplo, porque os arcos de Guerra Civil dela é o multiverso. Vai acontecer alguma coisa muito grande, vai acontecer dentro do multiverso. A própria dimensão das histórias da Liga da Justiça, assim, tipo... O Batman, ele é um pouco mais urbano, é um pouco mais pé no chão, mas ainda assim, tipo, os outros é outra dimensão muito da cósmica, né? E, bom, falando, quer dizer, a minha opinião, né, sobre a questão do universo Absolute e a diferença da DC e da Marvel, assim, eu tenho poucas referências do universo Ultimate, eu tenho mais conhecimento do Homem-Aranha e dos Vingadores, mas eu acho que, assim, a Marvel, primeiro, ela faz isso, como o Grazi falou, mais pra ter essa coisa de tipo, eu quero começar a ler um quadrinho, eu vou por onde? Mas eu acho que ainda assim, tem algumas mudanças, mas ainda assim são coisas mais pontuais, sabe? Não tem tanto essa coisa mais ousada. Não que necessariamente seja um problema, sabe? Mas, por exemplo, o Homem-Aranha Ultimate, o primeiro, ele é basicamente o Homem-Aranha de novo, mais molequinho, porque no meio ele já tava ficando mais adulto, então ele traz essa pegada com a visão mais atual da coisa, tipo, tecnologia, tudo. O próprio Vingadores mesmo, você vê que tipo, ele tem algumas mudanças, mas não é tão diferente assim, a ponto que muito da referência dos Vingadores, que também é os Supremos no Ultimate, foi usado nos filmes do MCU. E o da DC, tipo, ainda é muito cedo, né, porque a gente tá falando no começo desse universo absoluto, mas eu sinto que a proposta deles, além de ter esse ponto, tipo, ok, pra você não ler 450 histórias do Batman, tem que ir na Liga da Justiça, dá pra começar por essa e pronto. Além de ter essa questão mercadológica, tem também da inovação mesmo, a gente quer trazer os heróis em cenário, sabe? O Batman, ele é extremamente rico, resolve tudo com o preparo dele. Retomando o ponto que a gente tava falando, o Bane é um personagem que eu sempre achei um pouco escanteado, nunca achei que teve histórias tão interessantes. E a própria questão que ele surge, tem toda a origem de Santa Prisca, que basicamente é uma referência mal e porcamente feita de Cuba e reflete todo um período dos Estados Unidos, tipo, toda a questão do governo Reagan, assim. Então é uma coisa muito jogada. Basicamente o Bane é o vilão cubano e é isso, sabe? E eu acho que a dimensão que eles trazem aqui é muito interessante, sabe? Tem toda essa questão que o Bane já vivia na cadeia, assim, nasceu na cadeia, mas aqui você tem, tipo, detalhado a coisa de vida dele, sabe? O inferno que ele passa, o conceito da cadeia submergir e o Bane precisar aprender a dormir com o braço nas barras de ferro pra sobreviver. Cara, eu achei aquilo animal, sabe? É um outro nível de... A gente tava vendo como o Batman fica se deteriorando aos poucos, mas é basicamente ali na questão da tortura direta, né? E ali uma coisa de anos, sabe? Todo o conceito ali do pai dele, que tipo, não, a gente não vai se deixar derrotar, tudo. Os próprios soldados que são presos junto com ele começam a atacar o pai, só que aí o Bane defende. Até o momento que, tipo, por mais que ele defenda o pai, ele tem toda essa visão de tipo, nossa, mas eu realmente não acho que desse jeito vai indo pra frente, sabe? Até o momento que ele dá conta do que ele realmente tem que fazer. Quer dizer, na cabeça dele, não tô falando que é o certo. E aí ele começa a ser meio que esse agente do caos, né? E obviamente tem a figura do Coringa ali pra incentivar, mas assim, eu acho que é muito interessante essa história, sabe? Toda essa motivação por trás. E a própria arte ajuda muito, sabe? Toda a questão do Bane, ele desde criança ele é retratado diferente, né? Tipo, você vê os soldados, eu acho que eles são pintados meio de um azul que é vermelho ali.
já também carregando um pouco desse ódio, né, dessa força que o Bane carrega. E aí é toda a questão do pássaro, né, que tem... Agora eu não vou lembrar a ave certinho, mas que é a representação, tipo, da liberdade do povo, que o pássaro vai voar. E pro Bane não, sabe? O Bane, quando ele vê a ave, ele vê uma ave em forma de caveira, sabe? Fala, tipo, não, a ave que eu vejo aqui é a ave do caos, sabe? Não é essa ave da liberdade. Então, tipo, pra eu conseguir a liberdade pro meu povo, eu vou ter que fazer o caos. Tipo, é uma lógica bem de vilão, assim, uma coisa bem sinistra, mas eu acho muito interessante do jeito que é feito. Sem contar o final, né? Que, nossa, eu achei que... Ah, tá, o Bane tá fazendo tudo isso, fez o acordo com o Coringa, mas beleza, né? Trabalha pro Coringa. Não, sabe? Quer dizer, ele trabalha pro Coringa. Mas além disso, ele mata o próprio pai, sabe? É um negócio que toda essa construção vai indo do Bane não acreditar nos mesmos conceitos do pai, por mais que ele apoie ele nesses quase 10 anos que eles estiveram presos, culminar até esse momento, sabe? É uma coisa que realmente eu achei que o Bane ia chegar ali pra ser só o cara fortão que vai brigar com o Batman. Eu olhei e falei, nossa, agora subiu o nível de vilão, assim, de meus vilões preferidos, sabe? Eu achei essa dinâmica muito interessante. Pior que você falou isso do pai, e eu achei uma coisa interessante, que eu até vi, tipo, umas outras interpretações, meio que você falou, e eu achei uma diferente, assim, que eu vi gente falando, que ele mata o pai, assim, você pensa que ele tá respeitando o pai e tudo mais, daí no fim ele mata, meio como se ele tivesse bravo da ideia do pai ser esse negócio de pai, vai fazer dar certo o pássaro, tal, e nunca acontece, aí é meio que uma vingança, assim, só que eu interpretei meio que ele respeita o pai, até porque depois mostra ele com o filho, com a esposa, eles estão no túmulo do pai, então, tipo, é uma pessoa que ele liga. É lógico que não mostra, mas pra mim o Coringa falou alguma coisa, tipo, pra quebrar ele mesmo de vez, assim, tipo, você quer mesmo proteger seu país, então você vai ter que, sei lá, matar seu pai, alguma coisa do tipo. Daí eu queria saber o que vocês acharam. Eu acho que pode, mas ir pra aquele lado do famoso, tipo, caindo dentro do respeito do é melhor meu pai morrer agora do que ele viver pra ver o monstro que eu vou virar. Também é uma boa. Nossa. E isso também de não deixar claro, né, o fato do quadrinho não mostrar o que o Coringa falou pra ele é muito legal, porque podia ir por um lado, o Coringa comenta uma coisa X e a gente tem conclusão da resposta, mas deixar essa pitada de tipo, o Coringa falou alguma coisa e aí o Bane virou essa chave, sabe? Aí, tipo, a gente nunca vai saber o que foi isso, sabe? Isso é muito legal, sabe? Toda a questão que você falou do respeito pelo pai, eu acho isso legal também, que por mais que ele mata o pai, eu também senti que tem uma visão assim, meio tipo, pai, eu te considero, te ajudei muito aqui, mas assim, não acho que do jeito que você tá fazendo as coisas vai pra frente. E de novo, brincando com essa coisa da arte, assim, da escolha, o momento antes do Bane matar o pai é justamente ele abraçando o pai, só que a figura da criança, nossa, assim, mas que escolha espetacular, sabe? É tipo aquela fagulha de carinho, assim, aquela última ato de misericórdia antes do momento mais cruel, assim, de toda a vida das outras pessoas que ele matou, e dane-se, né? Não tem uma relevância pro Bane. Pô, o cara esmaga a cabeça de um, não fosse nada. Mas ele ter matado o pai, assim, foi... Ali você vê claramente a virada de chaves. Bom, gente, mas vocês gostariam de acrescentar alguma coisa ou já posso ir puxando para o encerramento? Eu queria só trazer um negócio que eu lembrei e eu perdi meio timing de comentar. É rapidinho. Tranquilo, sente-se livre. O Bran tá falando das referências. E não é bem uma referência, tipo, a um filme, um desenho. Mas eu achei muito legal, tipo, como traz alguns personagens. Tipo, o que a gente falou da Era Venenosa, o Cara de Barro. E eu dei risada uma hora que traz o Robin, que eu não sei se vocês perceberam. O Dick. Sim, do policial. Genial, ele... assim, tipo, fudido, tendo que levar o paciente, tipo, na bicicleta e falando, caralho, eu odeio o Batman. Eu peguei muito, na hora que eu vi, eu fiquei tipo, olha lá, nem virou Robin, já tá, foda-se o Batman. Não, ele já turna antes de ser Robin, de ser herói, de ser qualquer coisa, né? Já assumiu bem a persona. Eu
Uma coisa que eu ia falar também desse universo é que, tipo, tá todo mundo padrão, mas assim, a Bat-família você já percebe que tá todo mundo sendo criado no Way. Até o Dick, ele tá um pouco mirrado, mas já tá um pouco mirrado pra ser grande. O Alfred gigante. O Bruce nem se fala, o próprio Hulk. Eu falei assim, gente, a Bat-família vai ser criada no Way. Já estão vendo que tá no Way. A vizinha até agora é a Bárbara e sabe-se lá por quanto tempo. Tem uma outra referência que tem referente a uma liga chamada Capuz Vermelho. Ah, é verdade. Né? Sim, é. Que é uma referência, na verdade, ao Coringa, né? Que é a primeira fase do Coringa, né? Que depois que vira o Jason. Eu fiquei assim, você está jogando muitas referências aqui, vamos com calma. O que você tá querendo me mostrar? É muito curioso, né? Que a história tá indo pra um lado tão insano assim que a gente não faz ideias como que isso vai ser adaptado, né? Tipo, será que vai ter. Não necessariamente a Bat-família, mas tipo, será que vai ter vários elementos, assim? Tipo, será que vai ter um Robin nessa história ou realmente foi só uma referência ali pra jogar no ar, né? São coisas que vão ser bem interessantes de se imaginar pro futuro da história. Bom, gente, posso encerrar aqui então? Pode, sim, senhor. Bom, gente, é com grande tristeza que eu vou fechando esse maravilhoso episódio de hoje. Mas fiquem ligados, porque Entre Balões e Quase tem episódio toda semana, disponível no Spotify e YouTube. E caso você queira ter mais referência ali de mangás, fique de olho semana que vem que a Vitória tá aí cobrindo essa área. E lembrando também que agora a Black tá com uma campanha no Catarse. Então, caso você queira deixar lá uma contribuição pra gente, basta você acessar catarse.me/Black Company. Bom, gente, espero vocês no próximo episódio e aquele abraço. Valeu! Falou, galera.